Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos fazer um simulado sobre tendências pedagógicas. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione ao sininho, para que você possa receber notificações de vídeos como esse. E deixe o seu like, porque o seu like nos ajuda a crescer aqui no YouTube, a compartilhar esse material para mais pessoas, popularizar este material e vai indicar que você está gostando do nosso trabalho. Coloca na tela, por favor. Então nós temos aí tendências pedagógicas, estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: as tendências pedagógicas que orientam o trabalho educativo se dividem em duas linhas de pensamento: liberal e progressista. Sobre a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, assinale a alternativa correta. A escola tem um papel de preparar intelectualmente e moralmente os alunos. Aqui se trata da tendência tradicional. Os conteúdos são ministrados em sala de aula, mas não são exigidos para fins pedagógicos. Aqui a tendência libertária. A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de resolução de questões sociais. Aqui também, pessoal, é libertária. O professor transmite informações em sala de aula e os alunos devem fixá-las com exercícios. Tradicional. O método parte da relação direta da experiência do aluno confrontado com o saber sistematizado. Aqui sim, crítico social dos conteúdos. Gabarito, letra E. Questão número 2 diz o seguinte: acentua-se nesta tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas psicológicos do que pedagógicos ou sociais. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, isto é, uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Rogers considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Para ele, os procedimentos didáticos, a competência de matéria, as aulas, livros, tudo tem muito pouca importância, face ao propósito de favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e relação pessoal, o que implica em estar bem consigo próprio e com seus semelhantes. O resultado de uma boa educação é muito semelhante a uma boa terapia. Fonte: Luquezzi Cipriano Carlos, Filosofia da Educação, editora Cortez, 1994. A qual tendência pedagógica se refere o papel da escola supracitado? Marque a alternativa correta. Todas as características vão apontar para a tendência liberal renovada não diretiva. Você tem aí Carl Rogers como sendo o seu representante, a questão da formação de atitudes, você tem aí a questão de se preocupar mais com os problemas psicológicos do que com os problemas pedagógicos ou sociais, a questão de desenvolver um clima de autodesenvolvimento, a relação pessoal. Todas são características da tendência renovada não diretiva. Então vamos para a tela, pode colocar aí, gabarito, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: as tendências pedagógicas refletem concepções do homem, mundo, sociedade, conhecimento e aprendizado, influenciando a atuação dos professores em sala de aula. Considerando a afirmação, analise as proposições abaixo. A pedagogia renovada, ou a escola nova, ou a pedagogia nova, ok? Quando coloca pedagogia renovada, você vai se lembrar da escola nova ou pedagogia nova, perfeito? Defende a aprendizagem ativa, correto, e o desenvolvimento integral do indivíduo, correto. Então a questão aqui pode marcar correta. A pedagogia crítico-social dos conteúdos tem um caráter mais político, correto, e visa formar cidadãos críticos, perfeito, ativos, isso, na sociedade. Marque também como correto. As duas estão corretas,
Portanto, o nosso gabarito é letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: o termo progressista geralmente é empregado para designar as tendências que partem de uma análise crítica das realidades sociais. A pedagogia progressista não pode institucionalizar numa sociedade capitalista. Por isso, ela passa a ser um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. A pedagogia progressista se destaca por 3 tendências. Não se trata de uma pedagogia, de uma das tendências da pedagogia progressista. A renovada, e nós temos libertária, libertadora, crítico social dos conteúdos. Pedagogia liberal progressista. São todas as pedagogias que vão criticar, de alguma forma, as pedagogias liberais. Pedagogias liberais, nós temos a tradicional, nós temos a renovada, a escola nova, que é dividida em progressivista e não diretiva, e nós temos a quarta, que é a tecnicista, que é uma resposta à escola nova que não foi muito interessante, não deu certo, sobretudo na escola pública. Então, você tem essas 4 tendências que são liberais e você tem a resposta a isso, uma crítica a isso, a essa questão que foi imposta, colocada pelas tendências liberais, é justamente as tendências progressistas, libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos. Então, a letra A, que está escrita em renovada ou escola nova, ela não é progressista, ela é liberal. Então, aqui não faz parte das progressistas, gabarito, letra A. Próxima questão, nós temos o seguinte: as tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira podem ser entendidas como um conjunto de pensamentos de filósofos e autores a respeito da educação e como ela é compartilhada. Pesquisadores no campo educacional mostram que as principais tendências pedagógicas se dividem em 2 linhas de pensamento pedagógico conhecidas como. Aqui, pessoal, especialmente você tem justamente o pensamento a partir das tendências que são entendidas por meio de José Carlos Libânio. Então, Libânio vai dividir em 2 linhas, vai dividir esse pensamento pedagógico, esses pensamentos pedagógicos, essas tendências pedagógicas em 2 linhas, liberais e progressistas, ok? Então, vem comigo. Ambientalista e cartesiana não, essencialista e existencialista não, estrutural e fenomenológica não, liberal e progressista, gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: qual tendência pedagógica brasileira que defende que a função social e política da escola deve assegurar, por meio do trabalho com conhecimentos sistematizados, as condições para uma efetiva participação nas lutas sociais? Então nós temos aqui o seguinte, pessoal: uma escola que deve assegurar, por meio do trabalho com conhecimentos sistematizados, ou seja, currículo. Então, essa tendência pedagógica entende que o currículo dá condições para a pessoa se preparar para enfrentar e participar das lutas sociais e enfrentar as contradições que acontecem na sociedade. Então, estou falando da pedagogia crítico-social dos conteúdos, ou da tendência crítico-social dos conteúdos. Coloca na tela para mim. Nós temos aí gabarito, letra C de casa. Questão 7 diz o seguinte: qual das tendências pedagógicas propõe uma educação que valorize o conhecimento prévio dos alunos, tendo como objetivo a construção coletiva do conhecimento a partir da interação entre professor e alunos? Aqui nós estamos falando, pessoal, a partir de um viés diferenciado.
tá certo? E aqui, quando você fala a respeito de conhecimentos prévios, a respeito de construção coletiva do trabalho pedagógico, a partir da interação entre professor e aluno, nós estamos falando da pedagogia crítica, ok? E essa questão pode cair na sua prova, por isso que eu trouxe como modelo para que você possa realmente lembrar e não ir para a sua prova sem esse tipo de conhecimento. Então a pedagogia crítica pode cair na sua prova e ela tem essas características. Coloca na tela para mim, por favor. Então nós temos então gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: qual das tendências pedagógicas defende uma educação baseada na transmissão de conhecimentos objetivos e universais, com o objetivo de formar indivíduos capazes de se adaptar às exigências, olha aqui a expressão-chave, ó, do mercado de trabalho? Muita gente boa gabaritou como sendo pedagogia tradicional, por causa da transmissão de conhecimentos objetivos e universais, e aí a pessoa não levou em consideração a questão muito importante aqui, que vai fazer a divisão entre a tendência tecnicista e a tendência tradicional. Porque na tendência tradicional, você tem aí justamente a questão da educação baseada, sim, em conhecimentos objetivos universais. Só que ela não enfatiza a questão do mercado de trabalho. Quem enfatiza a questão do mercado de trabalho é a tendência tecnicista. Considere isso para você levar para sua prova, porque tem muita gente que confunde a tendência tradicional com a tecnicista por esse ponto. Colocou a questão do mercado de trabalho, você já lembre, pode se lembrar que é a tendência tecnicista. Perfeito? Coloca na tela para mim então. Então nós temos, portanto, aí, gabarito letra C, tendência tecnicista. Próxima questão diz o seguinte: qual das tendências pedagógicas propõe uma educação voltada para a formação de indivíduos autônomos, críticos e participativos, tendo como base a experiência e a vivência dos alunos? Olha só, pessoal, quando coloca, dá ênfase à questão da experiência, você já se liga na tendência progressivista. Tendência progressivista é escola nova, é escola novista. Então, automaticamente, você já pode lembrar da escola que se baseia na perspectiva das experiências. Então, já pode gabaritar, sem medo de errar, palavra-chave para a escola nova, que é aquela que se baseia em experiências e vivência dos alunos. Vivência dos alunos também é uma expressão muito forte para a tendência da escola nova, a progressivista, que no caso, nas nossas opções, nós não temos a tendência progressivista, nós temos a pedagogia nova, então é essa que nós vamos gabaritar. Coloca na tela para mim, por favor. Pode colocar aqui, pessoal, pedagogia nova, gabarito, letra B. Maravilha? Próxima questão diz o seguinte: você tem aqui o seguinte: em relação às tendências pedagógicas, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Pedagogia tradicional 1, pedagogia renovada 2, pedagogia libertadora 3 e crítico social dos conteúdos 4. Vem comigo. Dá importância ao domínio sólido de alunos e professores dos conteúdos científicos como condição para a participação efetiva na sociedade. Tem muita gente que ainda confunde essas características com as características da pedagogia ou da tendência tradicional. Mas o grande lance aqui é que essa pedagogia ou essa tendência entende que os conteúdos são importantes para que professores e alunos, a partir desse conhecimento curricular, esse conhecimento científico, deem condições para que essas pessoas, esses indivíduos, possam participar de forma efetiva socialmente. Se você tem conteúdo com participação na sociedade, você não tem tradicional, você tem crítico social dos conteúdos. Perfeito? Então pode colocar na tela para mim, por favor. Gabarito aí é o 4. Perfeito? A concepção de ensino é empregada como expressão de imagens proporcionadas, ora pela palavra, ora pela observação sensorial. Quando você tem uma pedagogia baseada na palavra e na percepção,
sensorial, você tem uma pedagogia tradicional. Você tem aí autores que vão falar que a pedagogia tradicional é a pedagogia da palavra, é a pedagogia baseada apenas nas questões verbais, e isso vai fazer com que nós lembremos da pedagogia tradicional. Coloca na tela para mim, gabarito aí. 1. As práticas educacionais são assentadas na educação popular. Se fala de educação popular, eu estou falando de tendência ou de pedagogia libertadora. A base da pedagogia libertadora é um movimento popular, um movimento em comunidades, um movimento com adultos, os movimentos populares, onde dos trabalhadores, onde essas práticas educativas vão ser associadas a essa população, para que essa população possa crescer intelectualmente, possa crescer também nas suas construções, para que ela possa entender, inclusive, o meio em que os indivíduos estão participando. Então, tendência libertadora, gabarito 3. O processo de ensino respeita capacidades e aptidões individuais e a ação ocorre conforme o ritmo de aprendizagem dos alunos. Sobrou para a gente a renovada, então nós temos 4, 1, 3, 2. Perfeito? Portanto, nosso gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: analise as duas proposições a seguir, tendo em vista as tendências pedagógicas e suas respectivas implicações na relação entre professor e aluno. Então vem comigo. A corrente pedagógica liberal tecnicista busca assegurar a efetividade técnica e a disseminação de conhecimento pelo docente e sua correspondente internalização pelo discente. Pode colocar gabarito certo, característica da tendência da questão, da tendência tecnicista. Perfeito? Na corrente pedagógica liberal renovada, progressivista, a educação precisa ser, o educador precisa ser um especialista em interações humanas para estabelecer um ambiente de relacionamento autêntico. Não é progressivista, minha gente. Aqui é a não diretiva. Perfeito? Quem é o representante? O representante é Carl Rogers, tá certo? Carl Rogers. Então é a não diretiva. Gabarito, então, letra A, apenas a 1 está correta. Maravilha? Questão 12, minha gente. A 12 diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à tendência pedagógica que defende o papel da escola na formação de atitudes, tendo a sua ênfase mais voltada para os problemas psicológicos dos estudantes do que para os pedagógicos ou sociais, buscando estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo. Aqui, característica da tendência não diretiva, perfeito? A questão dos problemas psicológicos mais importantes do que os pedagógicos, a questão de clima favorável para que haja uma mudança dentro do indivíduo, são características da não diretiva, pode colocar aí, gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: por pedagogia liberal, entende-se aquela que é crítica, ela não será crítica, ela será não crítica, porque ela entende que nós não precisamos mudar a sociedade. Errada. Busca a emancipação do sujeito. Na verdade, ela busca moldar o sujeito para uma sociedade ideal. Questão errada. Próxima questão, próximo item. Prepara os estudantes para o desempenho em papéis pré-definidos na sociedade. Esse sim é o papel da pedagogia liberal. Gabarito, portanto, letra C. Próxima questão diz o seguinte: as tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressistas.
A pedagogia, que nós vamos descobrir, acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais com base nas aptidões individuais. Essa é a característica da pedagogia liberal, ok? Então, nós temos aí gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: qual tendência pedagógica dá mais valor à aquisição sólida dos conteúdos por acreditar que somente assim haverá diminuição das desigualdades sociais? Essa tendência pedagógica é a tendência crítico-social dos conteúdos, porque ela acredita que por meio da aquisição de conteúdos sólidos, por meio do currículo, você vai dar aí ferramentas, bases para que, além da diminuição das desigualdades sociais, você dará a possibilidade que estes indivíduos, estes estudantes, possam enfrentar as contradições do mundo adulto. Pedagogia crítico-social dos conteúdos. Coloca na tela para mim. Nós temos aí, então, gabarito, letra C de casa. E aí nós temos os nossos gabaritos, ok? O gabarito de 1 até a 15. Pode colocar aqui em mim de novo. Quero agradecer a cada um de vocês que fizeram comigo este simulado. Faça quantas vezes você quiser. Revise esses assuntos, porque são assuntos que vão te ajudar na sua aprovação. Muito obrigado a cada um de vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.